quadro aqui, aproveitando que eu tô já a caráter de princesa, tô de Bela, mas a gente não vai falar da Bela e a Fera, mas vai falar de uma princesa. Então hoje a gente começa um novo quadro aqui no canal, que é o Você Sabia? Um quadro de um filme ou de um desenho, que seja, série, com uma curiosidade sobre ele, né? Ou sobre a história, como é que foi criada, as curiosidades, beleza? E nada melhor do que a gente começar com um dos meus desenhos favoritos da infância, que é Anastácia. Sim, galera, Anastácia, os Romanov. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre a animação lá de 1997 e a história real dos Romanov. Então, vem comigo! Primeiramente, vamos falar assim, a gente não vai falar politicamente, falando sobre o que foi o contexto, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A gente não vai entrar em partido comunista, a gente não vai entrar em questões políticas, nós vamos falar do momento histórico, tá? E sobre a lenda da Anastácia, sobre quem eram os Romanov. A gente não vai entrar em momentos históricos aqui partidários, beleza? É importante a gente ressaltar isso. Mas vamos lá, galera. O filme de Anastácia, de 1997, uma animação que era da Fox. Eu, inclusive, já fiz até palestras na faculdade sobre os Romanov. Vou botar fotinho aí na tela pra vocês, que eu dei palestra, já falei sobre os Romanov. Eu adoro falar sobre os Romanov. E a gente vai falar desse desenho icônico da década de 90, especificamente de 97, beleza, gente? Então, é um desenho que conta um pouquinho sobre a lenda da Anastácia, uma possível das princesas, filha do czar Nicolau II e de Alexandra, que eram, né, os governantes da Rússia. Tivemos a Revolução Russa, né, que a gente conhece aí das aulinhas de história. E a família Romanov foi tirada do trono. Só que existe uma história, e ela é verídica, de que durante um ano inteiro, até 1918, os Romanov ficaram em exílio até eles serem brutalmente assassinados no dia 17 de julho. Então, toda a família foi assassinada pelos bolcheviques. Na fatídica madrugada do dia 17 de julho de 1918, a família imperial russa foi surpreendida por soldados bolcheviques. Na ocasião, os Romanov foram acordados de forma abrupta e inesperada. Na ocasião, os membros da dinastia russa foram levados aos gritos para o porão da casa que estavam na cidade de Ekaterimburgo. Não sei falar russo não, tá, gente? A mando do comandante Yakov, o Nicolau II, sua esposa, filhos e funcionários foram brutalmente assassinados pela tropa bolchevique. Vale lembrar, gente, que o Nicolau II e Alexandra tiveram 5 filhos. Olga, a mais velha, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei. Inclusive, o Alexei, ele sofria de uma doença muito rara, que era a hemofilia. Uma doença raríssima, nessa que entra o icônico Rasputin. Nós, inclusive, temos no desenho lá, né, da Anastácia, que ele é um feiticeiro maligno no desenho, né, que inclusive assustava todo mundo. Eu tinha medo do Rasputin quando eu era criança. Mas o Rasputin do desenho é um pouco diferente do Rasputin que a gente conhece. Porque o Rasputin verdadeiro que existiu, ele era camponês, né? Mas ele era curandeiro. A Alexandra já estava desesperada, não sabia o que fazer. É nessa que ela descobre que existe um curandeiro chamado Rasputin no desenho. Ele é tratado como vilão, ele é o vilão ali da história, mas o Rasputin é um pouco diferente do que a gente vê na animação lá de 97. Ele era muito malandro, muito manipulador, garanhão. Ele pegava várias mulheres da corte, podendo assim dizer. Ele era sedutor, ele era feio pra caraca, mas era muito sedutor e sabia manipular muito bem as pessoas. Consequentemente, depois de conseguir curar parcialmente a doença do Alexei, curar entre aspas, porque ele ainda continuava tendo as crises, mas era de forma bem mais leve do que era antes, a Alexandra achou que ali eles seriam, o Rasputin é tudo ali para eles, é o que vai fazer o Alexei sobreviver. E com isso, o Rasputin conseguia controlar muito bem, manipulava muito bem a Alexandra e, consequentemente, manipulava o Nicolau II também. Então, esse é mais ou menos o contexto da história. Bom, vamos lá pro desenho.
Primeira coisa de tudo, o desenho já começa ali mostrando o palácio, o Rasputin chega, aí fala assim, vocês vão morrer daqui a 15 dias. Cara, é até específico, morrer em 15 dias, né? Em 15 dias, foi específico, em 15 dias. Aí se diz ali que o Rasputin vendeu a alma dele ali em troca para destruir os Romanovs, né? Na história é isso. E a única que sobrevive lá é a avó e a Anastácia por causa da ajuda do Dmitri, correto? Certo? Até aí tudo bem, né? Beleza? Porém, na história verdadeira não foi assim, galera. O Rasputin, inclusive, ele foi morto um ano antes da Revolução. Ele morreu em 1916, tá bom? Em 1916, ele morreu. Inclusive, um desses caras que matou o Rasputin tinha o nome Dmitri. Pode ser que de fato ali na animação colocaram ele porque precisava de um cara bonitinho, não ia botar a Anastácia com o Rasputin, né? Não ia fazer sentido o Rasputin e a Anastácia ali, né? Então tinha que colocar alguém e colocar o Dmitri. O Dmitri, de fato, ele existiu, mas ele era um cara da corte, da realeza, que também era militar, que inclusive matou o Rasputin. Então, com a morte do Rasputin, até foi difícil de matar o Rasputin. Segundo a história, foi muito difícil de matar o Rasputin, que ele tentava sobreviver a várias vezes, que o Dmitri e o outro capanga tentavam matar ele. E foi difícil de matar. Então, eles jogaram ele no rio, todo acorrentado, jogaram no rio, e ele morreu congelado. Depois disso, a história, né? História mesmo, de fato, ela acaba, a família, depois da morte do Rasputin, Romanov desanda, podendo assim dizer. O que estava segurando muita proteção ali dos Romanov era o Rasputin, né? Ele sendo ali o conselheiro do Nicolau. E no desenho é totalmente diferente, né, gente? O Rasputin, ele que manipula os bolcheviques a invadirem ali o palácio e assim destruir a família toda. Mas isso não aconteceu de verdade, tá, galera? O Rasputin morreu um ano antes da Revolução Russa, beleza? Então tá aí uma curiosidade. Outra curiosidade, porque a gente tá vendo um filme pelo olhar dos Estados Unidos, se você pega a primeira música do filme, né, que é ali, o povo ali cantando e tal, eles têm ali uma certa zoação, podendo assim dizer, com a história, né, da Revolução Russa propriamente. As primeiras palavras dessa música é São Petersburgo é triste, São Petersburgo é frio, revolução danada, em vez de melhorar, fez tudo piorar. Então, assim, você percebe ali claramente os Estados Unidos cutucando o que foi a Revolução Russa, né? Mas a gente não vai entrar nesse requisito. Porém, contudo, todavia, logo na primeira música do desenho Anastácia, a gente percebe já o sarcasmo, né, dos Estados Unidos olhando para esse momento histórico na Rússia. Inclusive, outras pessoas da realeza, né, da Rússia também foram assassinadas ou tiveram que fugir e se exilar. Muitas, inclusive, se exilaram em Paris, né, gente? É onde também temos a história do desenho que a avó dela fugiu para Paris. Isso de fato aconteceu. Muitos da realeza, ao fugirem da Rússia, foram de fato para Paris e foram para outros lugares, os que conseguiram sobreviver de fato. Beleza? Então, isso é um fato muito interessante para vocês aí que tem comparação com o filme. Outra comparação do filme, né, do desenho, é que o Dmitri quer uma pessoa para atuar e dizer, né, quem era a Anastácia, né? Não queria achar realmente a Anastácia verdadeira, ele queria alguém que soubesse ser uma boa atriz para ele ganhar a recompensa e com assim, né, se dizer ser a Anastácia, ele dizer que achou a Anastácia. Isso realmente aconteceu muito, galera, porque a lenda da Anastácia ela foi muito forte até os anos de 2007 e 2008. Entre a família ali, duas crianças que era um menino e uma menina, ou seja, o Alexei, e poderia ter sido tanto a Anastácia quanto a Maria, porque elas tinham idade aproximadamente ali, a diferença delas era de um ano e meio propriamente, da Maria e da Anastácia, beleza? Porque a Maria é de 1899 e a Anastácia é de 1901, a diferença são de 2 anos, nem chega a ser 2 anos. Não acharam de um menino e de uma menina, a lenda da Anastácia ficou muito forte, né? E como muita gente se acreditava, porque ao ter ali o assassinato ali da família Romanov propriamente, duas das princesas ali reais não morreram pelos tiros. E duas dessas meninas, que foi a Anastácia e a Maria, elas tiveram dificuldade, os bolcheviques tiveram dificuldade para matá-las, porque elas estavam cheias de joias e o tiro, né, a bala batia e reconstituía e não matava elas. Elas morreram realmente por baterem na cabeça delas até a morte, tá?
Então, a lenda da Anastácia ficou muito forte que ela poderia ter sobrevivido. Um dos soldados teve misericórdia dela, viu que estava viva, teve misericórdia e salvou ela. Então essa lenda se pendurou até 2007. Por isso que o filme lá de 97 ainda era muito forte a lenda, porque ainda se acreditava que ela estava viva. E entre essas meninas aí que se diziam-se a Anastácia, tinha a Ana Anderson, que era uma que mais chegou perto de realmente fazer as pessoas acreditarem que ela era Anastácia. Mas depois descobriram, não tiveram provas para provar que ela era. Depois que ela morreu, pegaram os exames de DNA dela, né, roupas dela, e compararam com roupas da realeza Nicolau que estava no museu, e comprovaram que ela não era a Anastácia, ela não era a Grã-Duquesa Anastácia, beleza? Mas foi uma lenda que se pendurou durante muitos anos, mas infelizmente entre 2007 e 2008 foram comprovados, né, foram achados os corpos do Alexei e de mais uma menina, fizeram o teste de DNA e descobriram que a Anastácia realmente era da Anastácia, tá? Não era da Maria, era da Anastácia. Realmente, eles tinham morrido no massacre. Essa lenda de que ela poderia ter sobrevivido, ter tido uma vida feliz, isso de fato não aconteceu, beleza? Então tá aí um fato interessante. Mas quando o filme foi lançado em 97, ainda se tinha essa esperança de que ela teria sobrevivido ao massacre lá dos Romanov. Sobre a avó Ana. A avó, provavelmente, ela era ali a Vitória, né? A rainha Vitória, que era mãe de Alexandra. Então, eles podiam ter aproveitado, a Vitória era rainha da Grã-Bretanha. Então, eles podem ter aproveitado a pessoa realmente que foi a Vitória, né, a rainha Vitória, e colocaram ela na avó da Anastácia no desenho. Então provavelmente foi isso que aconteceu. Assistam a Anastácia, leiam mais sobre a Anastácia. Inclusive eu tenho uma indicação de um livro, esse livro aqui, As Irmãs Romanov, se você quer saber um pouco mais sobre a Anastácia, que é essa daqui, na fotinha aqui de baixo, e das irmãs dela. Interessante esse livro, eu super recomendo vocês lerem, eu acho que vocês acham em PDF também. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre as irmãs Romanov e sobre a Anastácia propriamente, esse livro é muito bom. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. As músicas são sensacionais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse novo quadro. Um quadro longo, mas que precisava se falar muita coisa. Beleza? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga aqui no Instagram para não perder nada. Se você é novo, tá caindo de paraquedas, se inscreva no canal. Tem muita coisa maneira ainda para acontecer. Beleza? Se inscreva que vem muita coisa legal. Mês de agosto promete. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele beijo maroto que vocês adoram. Um beijo. Até a próxima e tchau!